Eu gostaria de falar hoje sobre uns temas bem contemporâneos que dizem respeito às fontes de experiência do sujeito na vida que a gente leva hoje na sociedade contemporânea. O que seria isso? Na verdade, seria de que forma os sujeitos imprimem sentido à sua existência, às suas existências, às suas formas de vida, levando em consideração ideais, perspectivas, elementos emocionais, elementos materiais, elementos relacionados à vida em coletivo, às relações. A partir do advento da sociedade feudal para a sociedade moderna, a gente já observa uma certa mudança nesse padrão de, experiências relacionadas à existência subjetiva, até porque na Idade Média esta não era uma questão plenamente colocada, mas quando colocada estava sempre relacionada a, talvez, a defesa de um determinado território para aqueles que serviam um rei, que eram vassalos, que serviam um senhor de terras. E muitas vezes, então, a posição social dessas pessoas era o que conferia a experiência subjetiva delas. Embora essa noção de subjetividade estivesse um pouco turva nesse momento e não fosse tão acessada e dialogada e trazida à discussão. Outro elemento interessante era a religião. As pessoas se concebiam neste meio de relações entre o profano e o sagrado, se concebiam então enquanto atuantes de uma determinada ordem religiosa, tendo que executar as suas tarefas, tendo que executar as suas práticas, sempre levando em consideração o que seria da vida após a morte. Para além disso, a gente tem alguns elementos que começam a despontar, principalmente no momento de caça às bruxas, né? Eu já falei da caça às bruxas aqui em vários vídeos. Como o processo de caça às bruxas traz também à tona experiências subjetivas de mulheres e pessoas que estavam tentando propor uma mudança na ordem social vigente, que estavam, de fato, trazendo outros elementos para a construção da sua pessoa, que não se encaixava naqueles modelos pré-estabelecidos. E, a partir daí, também, a consequência foi o julgamento e a morte, né, dessas subjetividades que não se enquadravam no processo como um todo. Mas e a modernidade? A modernidade trouxe, por um lado, um fortalecimento dessa experiência subjetiva e do fato das pessoas começarem a pensar sobre as suas vidas e o que é importante para elas, muito mais atrelada a experiências um tanto quanto individuais, ainda assim relacionando essas experiências a algo coletivo, a algo maior. A gente pode dizer, por exemplo, que a sociedade moderna, ela traz como uma grande característica, né, a construção da família nuclear, a junção de duas pessoas num relacionamento para além dos interesses das famílias, das afinidades de cada um deles, dos parceiros. E esse registro da conjugalidade, em grande medida, se tornou, dentro do Ocidente moderno, o principal esteio de sentido à vida, de sentido individual. É claro que, neste momento, neste contexto, outras instituições ainda se faziam sentir, né? Como, por exemplo, a questão da religião. A religião
teve seus abalos, né, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, com o desencantamento do mundo, a secularização de vários processos, mas ainda assim a experiência religiosa conferia determinado sentido à existência, preenchendo a subjetividade, né, de muitas pessoas. E outra instituição super importante, o Estado, né? Através da política, principalmente aí para os homens, era uma dimensão um tanto quanto importante que gerava um grau de identificação desses indivíduos do sexo masculino com partidos, com ideais, mais a partir do começo do século XX, que isso também atinge as mulheres com os movimentos, digamos assim, mais anarquistas e socialistas, e as pessoas então começam a pensar em causas coletivas e agir em torno de causas coletivas diante dessa nova modalidade de movimentos sociais. Então, a militância, ela se inscrevia, sim, no horizonte da vida pessoal, da vida familiar, e existia realmente uma forma de pensar que havia um sentido maior a ser buscado na existência para além da vida familiar, e esse sentido era o coletivo, era uma causa. Enfim, isso para quem estava do lado dos movimentos mais de esquerda. Do outro lado também a gente percebe isso, né? As grandes guerras, as duas grandes guerras trouxeram também essa questão da importância de lutar pelo seu país, pelo seu Estado-nação, para a concretização de ideais e derrota de inimigos, né? Então, eu diria que religião e política constituíram, de fato, grandes elementos que conferiam sentido à existência no começo do século XX.